Olá, pessoal. Hoje nós estamos aqui reunidos para falar de câncer de pele. E, antes de mais nada, eu queria apresentar a vocês a equipe, o grupo de câncer de pele do IONCO, nossa clínica aqui da cidade de Jundiaí. Hoje temos o prazer de receber a doutora Daniela Tâmega, cirurgiã de cabeça e pescoço. Oi, Dani. Oi, doutor. Então, sou a Daniela, sou cirurgia de cabeça e pescoço, tenho área de atuação em tumores de pele pelo AC Camargo e atualmente atuo em Jundiaí, no Instituto de Oncologia Dr. Marcelo Fanelli e na região também de Jundiaí. Doutora Mariana Mitre. Oi, gente. Eu sou oncologista clínica pela Unicamp e trabalho também lá na clínica do Dr. Marcelo, em Jundiaí. E a doutora Marina Silva. Olá, gente. Eu sou dermatologista formada pela Faculdade de Medicina de Jundiaí. Trabalho na região de Jundiaí e na clínica do Dr. Marcelo também. Então, hoje a gente está aqui reunido para falar sobre um assunto muito importante, muito frequente na nossa população, que é o câncer de pele. Então, a gente tem muito o que falar disso e a missão aqui é trazer esclarecimento na área de prevenção, diagnóstico e tratamento. Então, para isso, a gente tem alguns temas aqui que nós vamos estar abordando nesse encontro. A importância começa lembrando que é o principal tipo de tumor que a gente tem. Os tumores de pele são os principais, os mais comuns. Aqui na nossa região é muito, muito importante, né? Então, a gente tem ainda, né, embora Jundiaí tenha crescido bastante, a gente ainda tem uma população muito exposta ao sol, né, do pessoal que trabalha aí na... É uma origem italiana muito forte, né? Então, muito branquinhos e pessoas que tiveram exposição ao sol, zona rural na infância, faziam muito atividades rurais e sem uso de protetor solar, né? Quando que a gente soube do protetor solar, né, na vida? Vocês se lembram de quando que a gente começou a usar protetor solar? Ou eu que estou ficando velho? Na praia. Era o que usava. Quando eu era criança, a gente não tinha protetor Era solar. praia e né? piscina. Era praia e piscina. Tinha que passar protetor e ficar branco. Mas era, pelo que da onde eu me lembro, assim, né? Era muito comum, a gente ia para a praia, eu brancão também, chegava lá. Era uma alegria danada no primeiro dia e a partir daí era sofrimento, né? Porque doía. Não tinha, no segundo dia eu já estava vermelho, camarão, e doendo para chuchu. E eu não tinha opção de não ir à praia no dia seguinte. Todo mundo ia, tinha que ir junto, né? E o máximo que a gente colocava era uma camiseta. Hoje a gente tem protetor solar, tem protetores muito bons que facilitam a gente se adaptar ao uso deles. Então, não só pela textura, pelo cheiro, né? Tem gente que se incomoda. Eu era uma dessas, custei achar um protetor que eu conseguisse usar sempre, porque o cheiro me incomodava, tinha cheiro de praia, né? Não dava para ir trabalhar todos os dias com cheirinho de praia. E aí a gente vai se acostumando e arrumando estratégia para poder usar sempre. E roupas de proteção, né? UVA, UVB, que são bem importantes. Na época usava camiseta comum, mas hoje a gente tem as roupas de proteção UV. E funciona mesmo? Funciona. Tanto Só ela é UVA, suficiente? UVB. Nas áreas expostas é importante passar o protetor solar, né? E usar a roupa e os adereços também, se puder. Chapéu é bem importante. É verdade que a gente tem uma validade dessa proteção da camiseta? Por exemplo, depois de 50 lavadas, ela perde a proteção ou a barreira mecânica por si só já basta? A barreira mecânica existe, ela tem, mas existe mesmo um prazo, dependendo de cada fabricante, tem um prazo de número de lavagens mesmo, que o protetor fica eficiente. Algumas têm até um dispositivo que na marca, né, no nome, ela muda de cor. Então, a depender da intensidade que você está recebendo de radiação. Então, isso chama a nossa atenção, porque às vezes a gente acha que não tem sol, não estou vendo sol, não precisa de protetor. Essa é clássica do consultório, né? Não tem sol, então eu não vou precisar do protetor. E aí a gente sabe que não é bem assim, né, Mari? Com certeza. É só preciso usar na piscina, realmente? Não, tem que usar todos os dias, inclusive em dias nublados. Né? Por quê? Porque a principal causa do tumor de pele vai ser a radiação. E a radiação do sol não necessariamente precisa da claridade do sol, né? De você estar sendo exposto exatamente àquele raio de sol de um dia bonito. A radiação, ela atravessa
a nuvem, ela atravessa essa barreira, então você continua recebendo do mesmo jeito. Então, seja inverno, seja verão, seja sol, seja nublado, a gente precisa passar protetor. E o câncer de pele ele é sempre causado pelo sol ou a gente tem outras causas? Não, temos outras causas, né, do câncer de pele. Hoje em dia, principalmente as câmeras, né, de bronzeamento artificial, que aumenta praticamente aí quase 75% o risco a mais de ter câncer de pele, que inclusive no Brasil é proibido pela Anvisa. Isso eu ia lembrar, exatamente. É proibido. E muitas pessoas não sabem. Exato. Então, se tiver se a gente ficar sabendo de alguma câmera de bronzeamento aí, pode chamar a polícia. Pode Exato. denunciar. É proibido, gente, pelo proibido. amor de Deus. É muito importante, um fator de risco assim muito significativo, porque você já está se expondo ao sol do dia a dia, né? E ainda se expõe a uma grande quantidade, uma concentração muito grande de radiação, realmente preocupante. A gente sabe que tem alguns tipos mais comuns de câncer de pele, né, Dani? Você poderia explicar um pouquinho desses cânceres? Quais que são os mais bonzinhos, se a gente pode assim dizer, ou os mais perigosos? A gente tem 2 grandes grupos, né, de câncer de pele. Tem os carcinomas e os melanomas. Os carcinomas, eles são os mais bonzinhos, entre aspas, né, aqueles que a gente costuma dizer que não dão metástase. Eles vão dar metástase quando eles estão muito infiltrativos ou quando ele está muito avançado. O melanoma, ele é o maligno do mal. Ele é aquele que a gente realmente tem que ficar atento, fazer o rastreio e tentar identificar o mais precoce possível, porque ele, quando metastatiza, é aquele que a gente fica preocupado. O melanoma é o que mais preocupa a gente, é o que deixa a gente sempre mais alerta, porque ele é o potencial mais grave, é o que causa... É o que mata, né? É o que mata, exatamente. É o que mata. E Mas- quando ele é descoberto logo no inicinho, é cura, né? Exato. E aí depois... Mas, não- graças a Deus, ele não é o mais comum, né? Não, Felizmente. 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 O mais comum é o carcinoma basocelular, que é do grupo dos carcinomas, e o segundo mais comum é o carcinoma espinocelular, ambos causados pelo sol. E qual que é o tipo de problema que esses 2 tumores menos agressivos causam, Dani? A gente, não é porque ele não é tão agressivo ou tão do mal. do mal assim, que a gente pode ou deve desprezar, né? Então, Exato. quando a gente tem esse tipo de lesão, a gente tem que tomar cuidado, porque senão alguma coisa vai acontecer, né? A chave do câncer para todos os tipos, e principalmente para a pele, é o diagnóstico precoce. O que isso significa? Tentar diagnosticar o quanto menor ele estiver. Porque nos carcinomas, o grande problema é que ele vai crescendo localmente. Então, se ele está no rosto, ele pode crescer para as laterais, né? Então, se ele está aqui na região temporal, ele pode chegar perto do olho, ele pode infiltrar para dentro, né? Então, pode chegar perto de nervos. E aí é que fica a coisa perigosa, né? Ele pode chegar perto dessas localizações e aí a cirurgia fica complicada, a gente tem que ter uma margem de segurança, a gente tem que lançar a mão de retalhos para poder reconstruir, para poder fechar. Então, isso que acaba acontecendo quando a gente negligencia alguma coisa nesse aspecto. Então, o problema não é a parte sistêmica dele fazer a metástase, mas é a parte local. Ele cresce e cria raiz ali, e aí, para você tirar aquilo ali... E não é só fica mais estético, né? difícil. É funcional também. Então, não é só Exato. estético, é funcional. Então, você pode ter alteração de musculatura, né? Perda nervosa, de sensibilidade, perda motora. Então, a gente fica bastante preocupado com isso. E as cicatrizes, né? Muito bem lembrado. E vamos falar um pouquinho sobre os diversos tipos de pele, né? Para a gente entender se todo mundo tem o mesmo risco ou se todo mundo tem que fazer as mesmas coisas. Por que Você Jundiaí poderia- era... Você poderia falar um pouquinho para a sim. gente, Mariana, por Nós favor? temos, então, né, diversos tipos de pele. Na medicina, chamamos de fototipo. Então, vai desde o 1 até o 6, né? E esses fototipos, que são os mais baixinhos, então, são as peles mais claras. E o fototipo 6, 5 são as peles mais escuras, né? Todos os pacientes, qualquer tipo de pele pode ter câncer de pele, mas com certeza ele é mais comum nos fototipos mais baixos, ou seja, nas pessoas que são mais clarinhas. Perfeito. E quais sinais que a gente precisa ficar preocupado quando tem uma lesão de pele, uma ferida ou uma verruga? O que a gente procura, ou o que vai chamar a atenção da gente para a gente procurar um médico? Então, colaborando com a Dani falou dos principais cânceres de pele, né? Então, pensando num carcinoma basocelular, a gente tem que ficar preocupado quando tem alguma feridinha vermelha ou rosada. Geralmente, ela pode brilhar, né? Não necessariamente vai, mas pode ter um brilho, né? E que não cicatriza. Então, um carcinoma basocelular, a gente tem que ficar atento nesses sinais.
o carcinoma espinocelular. Geralmente são feridas um pouquinho mais espessas, que também pegam áreas mais expostas ao sol, né? Então, cabeça, pescoço, braços, enfim, mas pode acometer outras áreas também. E também são lesões que não cicatrizam, né? Já o melanoma, a gente tem que ficar de olho nas pintinhas, né? Nas manchas, que aí seriam as manchas, podem ser uma manchinha marrom, uma manchinha preta, até de coloração azulada também. E aí a gente vai entrar no ABCD, né? É importante orientar as pessoas que, né, o A de assimetria, né, então a lesão vai ter diferentes, o B de bordas irregulares, o C de diferentes colorações, o D seria o do diâmetro, então o diâmetro é acima de 6 milímetros, e o E é evolução, né? Então a gente sempre tem que estar atento se essa lesão está mudando, se surgiu uma nova lesão, isso é muito importante também, principalmente na fase adulta, né? Então, esses são sinais que as pessoas precisam se atentar no dia a dia. Eu acho que o E é a parte que o paciente consegue mais ajudar a gente, né? Porque se ele conseguir olhar uma pinta na coxa, numa região que ele vê e, olha, ela cresceu. De um tempo para cá eu vi, ela cresceu, tô achando estranho. É algo que ele pode apontar para a gente examina e fala, olha, realmente tem uma suspeita, não tem uma suspeita, vamos ficar atento, vamos examinar mais precoce. E aí a gente consegue Vamos fazer o biopsiar. diagnóstico mais tranquilo. Exato. Os sinais, né, do ABCDE, dá para a gente ver a olho nu ou precisa de alguma coisa para melhorar a nossa capacidade de diagnóstico? Hoje a gente tem na nossa mão a dermatoscopia, acho que a Mari consegue falar bastante para a gente também. A dermatoscopia é um aparelhinho, a gente trouxe ele aqui, Acho que dá para mostrar ali. é um aparelhinho que ele tem uma luzinha e essa luz ela é polarizada. Então, o que significa a luz polarizada? Ela incide na pele num ângulo específico, ele consegue penetrar um pouquinho na camada da derme e mostrar algumas características para a gente. Então, os vasos diferentes, a coloração diferente, de acordo com a profundidade que está o pigmento da melanina, ele fica diferente, fica mais cinza, fica mais azul. Então, isso dá sinais para a gente de uma coisa mais potencialmente benigna, potencialmente maligna. Lembrando que isso só não faz o diagnóstico. Sugere fortemente, mas não faz o diagnóstico. Ele fala, olha, vamos fazer biópsia. Ou não, isso daqui realmente não precisa de biópsia. Ou tirar completamente, enfim, dependendo da região. Mas isso ajuda muito e assim, melhorou muito a nossa acuidade diagnóstica com relação a isso, né? As lesões têm sua carinha, né? Tem Tem essa aquela carinha. carinha típica, características que a gente olha e consegue dizer, olha, isso daqui tá com carinha disso, né? Então, se a gente vê, igual a gente pensar, né? Um animal tem um animal, tá listradinho, é preto e branco, tem aquele bico, 4 patas, né? Tá parecendo zebra, né? Com Então, certeza. para a gente ter certeza, a gente tem que biopsiar. Então, E vamos voltar um importante- pouquinho, Mariana, desculpa te Imagina. interromper. Então, vamos lá, o A é do que mesmo? Assimetria. E como é que a gente vê essa assimetria? Explica para o pessoal em casa aí como é que o médico faz para enxergar essa assimetria. Bem teoricamente, né, a gente divide a lesão em 4 e aí você faz um comparativo desses quatro quadrantes. E aí você faz essa comparação também em relação à coloração, em relação às bordas, e você consegue analisar se tem mais de 2, 3 cores. Aí a gente já está Então, indo para os outros do ABCD, né? Então, o A é de assimetria, o B, Bordas. Bordas irregulares. isso dá para ver aí na Dá pra ver dermatoscopia. Dá para ver. E o C? De coloração. Então- Mais de uma cor. Mais de uma cor. Que cor que pode ter? Pode ter coloração marrom claro, marrom escuro, azulado, né? Então, a coloração cinza, varia bastante, né? acinzentado. Dependendo da característica também, da vasculatura também, né? A coloração vermelha, O rosa. formato dos vasos, as bordas, a gente consegue delimitar a margem. Na cirurgia, isso é muito útil. A gente consegue delimitar as margens com mais precisão e entender o tamanho da nossa ressecção. Isso facilita muito quando a gente vai fazer a congelação e lança a mão de uma margem só, às vezes. E aí, então, só para a gente concluir o ABCD, aí faltou o D, que é Diâmetro. diâmetro. Aí, que tamanho que é, mais ou menos? Então, aí são vários os tamanhos, né? Aí o céu é o limite. Mas, em geral, se uma pinta é maior que 6 milímetros, a gente já fica com o ouvido em pé. Porque tem muita gente que nasce, né, com mancha, né, na pele de nascença, né? E geralmente são manchas maiores, né? Isso é um risco também, Dani? Sim, é um risco. Tem os nevos congênitos, eles também são risco para malignização ao longo da vida. Então, quem tem nevo congênito tem que fazer o acompanhamento com o dermatologista mais perto, porque algumas
coisas, algumas características têm que ser analisadas para a gente lançar mão de uma biópsia, de qual pedaço daquele nevo congênito. Tem nevos congênitos de mais de 20 centímetros. Então, imagina uma criança de 5, 6 quilos, um nevo de 20 centímetros. Como é que vai ser a conduta disso? Então, isso, às vezes, é melhor você acompanhar, entender aquele crescimento. Tem um período da vida da criança e do adolescente que as pintas crescem naturalmente. Então, quais são aquelas que a gente vai tirar? Isso também é um desafio. Né? Então, isso também tem que ser acompanhado. E o E da evolução, né? Que vocês já falaram aí o quanto que ela muda ao longo do tempo. Então, vamos dizer que a gente fez lá o ABCDE e a gente achou uma lesão suspeita. Qual que é o próximo passo? Biópsia. Você pode explicar um pouquinho para a gente como é que faz essa biópsia? Os tipos de biópsia? A gente tem 2 principais tipos de biópsia. A biópsia incisional, que é quando a gente tira um pedaço pequeno da lesão para uma amostra. E a biópsia excisional. Para os carcinomas, a incisional ela é suficiente. Para o melanoma, sempre excisional. Sempre que possível, excisional. Tem localizações, tem tamanhos de lesões que não permitem isso, então também a gente se guia pela dermatoscopia para tentar entender qual vai ser a região mais profunda, o que mais vai dar para a gente de amostra adequada para a gente conseguir fazer o nosso tratamento. Então, a incisional, a gente tira um pedacinho, manda para o patologista. Ele fala para a gente, olha só, isso é um carcinoma espinocelular, isso é um carcinoma basocelular. E aí ele fala já para a gente o nome e o sobrenome. Ah, ele é um subtipo nodular, ele é um carcinoma espinocelular invasivo. E aí a gente consegue lançar mão de diferentes tipos de tratamento. Se ele é um superficial, se ele é um in situ, a gente pode ter um tratamento não cirúrgico. Podemos pensar nisso. Se é um melanoma, a gente tem que fazer a excisional. Por quê? O melanoma, o tratamento dele vai depender da profundidade de invasão, o Breslon, que a gente sempre vê na nossa biópsia. Então, a partir de um número de Breslon, a gente vai ter que lançar mão de um tratamento avançado, que não é só ampliação de margens. Então, sempre retirar a lesão por inteiro é o principal fator. E por inteiro, sem margem. Acho que essa é a parte mais importante. O tratamento é em 2 tempos. Tem que ser ele em 2 tempos. sempre é parcelado. Sempre. Se por acaso for fazer a biópsia e a lâmina passar no meio da lesão, isso é um problema depois? Tem risco de disseminação ou risco de piorar o câncer? Não necessariamente. Porque se você viu isso e você vai fazer ampliação, você está ali em tempo hábil. Mas alguém tem que ter visto essa biópsia. Né? Então, acho que também é importante a gente lembrar que nada que vai ser retirado do corpo vai para o lixo. Tudo tem que ir para uma biópsia. Então, por favorzinho. Não é raro a gente ver caso. É porque o dermatologista, ou o cirurgião plástico, ou o cirurgião, qualquer pessoa, tirou, estava com suspeita de ser benigno, nem mandou para biópsia. De repente aparece com um linfonodo, aparece com uma metástase e a gente vê que era de tumor de pele. Pode ter sido daquela pinta que foi removida e não foi para biópsia. Mas, respondendo a sua pergunta, se passou no meio a lâmina, enfim, pode ter uma impregnação de células naquela região. Mas, muito provavelmente, você fez a biópsia para mostrar para algum médico. Então, esse médico tem que ir lá tomar aquela conduta adequada de fazer uma ampliação e, talvez, naquela região, fazer uma ampliação um pouquinho maior, porque ali ainda sobrou doença. Perfeito. Então, sempre em 2 tempos. Sempre, melanoma, vai ter que sempre o tratamento, no mínimo, em 2 tempos. Então, tem uma biópsia, foi vista, tem que ser com margem pequena, tem que ser justo da pinta. E a cirurgia seguinte vai ser ampliação, acompanhada ou não de mais uma parte de tratamento, enfim. Perfeito. Acho que essa parte de diagnóstico a gente explorou bastante, né? Acho que a gente agora podia conversar um pouquinho sobre o tratamento, né, dessas lesões. Mariana, câncer de pele tem cura? Tem cura. Tem cura. Quanto mais precoce a gente descobrir, quanto mais cedo a gente fizer o diagnóstico, maior a chance de cura do paciente. E é cura mesmo. Mesmo o melanoma, que é esse tipo mais agressivo? Mesmo o melanoma, que é o mais agressivo, o mais do mal, a gente pega ele logo no início, a gente consegue dar cura, sim, em mais de 80% dos casos. Perfeito. Então, da cirurgia a gente já falou um pouquinho também, né, Dani? Mas nos casos de melanoma, do melanoma que está já um pouquinho maior, a cirurgia ela não para só na excisão da lesão de pele, né? Não. A gente tem algumas condutas, né, guiadas pelos grandes guidelines internacionais,
E guiada pela profundidade que ele invade, então guiada pelo Breslow, a gente vai lançar a mão tanto do linfonodo sentinela, mas lógico, né? Se a gente já tem um Breslow mais alto, a gente tem que investigar o corpo inteiro primeiro, né? Então vamos ver se já não tem metástase, palpar o paciente, fazer todo o exame físico, identificar se não tem nenhum outro melanoma, que às vezes o paciente tem um segundo melanoma, tem uma lesão suspeita, tem metástase em trânsito, então são lesões que vão pulando, né? O intrânsito é justamente disso, metástases no subcutâneo que vão pulando e até chegar no linfonodo. Então, pode fazer o sentinela, e aí, se ele vier positivo, a gente chama a nossa colega Exato. oncologista clínico. O linfonodo são aquelas ínguas, né? A gente às vezes escuta essas palavrinhas diferentes, né? Mais difíceis, mas os linfonodos são aquelas ínguas que a gente tem pelo corpo todo. Então, é normal ter o linfonodo. O linfonodo, ele existe, então ele é normal. Mas ele tem uma característica, um tamanho. E o linfonodo sentinela é aquele que é o primeiro mais pertinho da lesão que pode ter a doença ou não. Então, ele vai ser o fofoqueiro. Né? Muito bem colocado. Ele vai ser o primeiro, ele é o fofoqueiro, é ele que vai denunciar que ali chegou célula que não era para ter chegado. Então, é importante a gente saber isso, porque já dá a clareza para a gente que aquela doença que estava localizada só naquele pontinho onde tinha a lesão inicial, já não é mais assim. Se tem a metástase em trânsito, está fazendo aquele caminho, se o linfonodo que estava um pouquinho mais distante, ele está positivo, então significa que tem chance daquela doença ter saído daquele pedaço único e ter ido para outra parte. Então, a gente quer exatamente procurar isso para a gente poder tratar isso o mais breve possível. Lembrando que o objetivo do sentinela é a gente pegar a doença que ainda não apareceu na clínica, né? Exato. O que aparecer na clínica, você olhar o ultrassom e ver aquele linfonodo aumentado. Antes dele então, crescer, antes de espalhar. Ele só aparece no patologista. A hora que o patologista olha e fala, aqui tem células, então ele não é um aglomerado, alguma coisa que já é grande clinicamente, né? Então, a ideia é sempre pegar antes do paciente sentir, exato, né? Então, exatamente. Quanto menos sintomático for, maior a chance da gente conseguir pegar uma doença menor e conseguir tirar e curar, enfim. Mas aí eles vão perguntar, mas então não precisa fazer sentinela para todo mundo? Não, porque o sentinela está diretamente ligado à profundidade da invasão do melanoma. Então, quanto mais profundo ele é, maior é a chance dele migrar para o linfonodo e fazer metástase para os outros sítios. Então, de acordo, né, com tudo que já foi estudado desde de sempre, eles viram que a partir de um número estava indicado fazer o sentinela porque era onde tinha maior chance de ter a migração para os linfonodos. Então, por isso que a gente não faz para todo mundo. E aí depende do tal do Breslow e depende da biópsia da pinta como um todo. Bem feita. A gente falou bastante, né, da cirurgia do melanoma. E os outros tumores, Marina? Como é que a gente trata? A gente vai operar também? Todos os outros tumores, o tratamento é baseado em cirurgia ou dá para tratar os outros cânceres de pele com alguma outra modalidade? Quando o câncer está, que a gente fala in situ, né, na pele, e principalmente, né, nas regiões que são de baixo risco, tem a opção de fazer tratamento com tópicos, né? Mas aí não é o melanoma, né? Não, os carcinomas. O melanoma é sempre cirúrgico. Sempre. E como que é esse tratamento? Aí são protocolos de cremes, né, que a gente vai usar por um tempo, né? Então tem o Imiquimod e o 5-fluoracil, né? E aí vai ter que fazer acompanhamento, porque a gente vai ter que ver clinicamente se aquela lesão e dermatoscopicamente está sumindo, né? Então a gente vai fazer por um período e vai acompanhar esse paciente, né? Porque a partir do momento que a gente tem um paciente que tem um câncer de pele, infelizmente a chance dele ter outros é maior. Então esse paciente é um paciente que tem que seguir com mais frequência o dermatologista. E além, né, do exame clínico ou além da dermatoscopia, tem algum outro tipo de exame que pode ser feito? Porque parece que tem um exame aí que é a dermatoscopia digital, né, que usa para fazer as análises das pintas. A dermatoscopia digital, né? ela é Como maravilhosa. A Mari também vai ser ótima para falar, porque ele faz uma fotografia de todas as pintas. Mapeia, né? Mapeia, tudo bonitinho. O paciente fica todo mapeado, todo medido, porque é aquela de lembrança, né? Não era assim, então não vai ter isso, né? Ela vai registrar. Mapeia, fotografa, e aí, de um para outro, né, você já consegue identificar alguma que já seja suspeita para fazer uma biópsia. E num intervalo, e aí é determinado pelo dermatologista, pelo grau de suspeita, você pode fazer a cada 6 meses, a cada ano, e aí, pela evolução, você pode determinar se aquela pinta precisa ser
biopsiado ou não. Isso diminuiu muito a taxa de biópsias negativas, né? Então, aumentou a taxa dos diagnósticos de melanoma e de carcinomas. E vocês mesmos que fazem essa comparação ou tem um programa, um software, alguma coisa assim que faz? A gente tem um equipamento, né? Então, nesse equipamento vai tirar a foto clínica do paciente, né? De todo o paciente, desde a cabeça, né? Do fiozinho do cabelo até a ponta dos pés. E aí tira a foto clínica, ou seja, a foto da imagem da pintinha. E tem um aparelho que a gente coloca, que funciona como se fosse o dermatoscópio que a gente usa no dia a dia, que vai mostrar a foto dermatoscópica. E aí vai ficar registrado ali, né, naquele aparelho, todas as fotos clínicas e dermatoscópicas. E aí, de acordo com a indicação, porque algumas lesões, realmente, como a Dani falou, a gente precisa ver com mais brevidade, 3, 6 meses, né, outras não. Aí a gente faz novamente o exame e faz a comparação, e coloca uma foto lado a lado para ver se teve a famosa evolução, né? Perfeito, perfeito. Então, diagnóstico precoce é super importante, como em qualquer outro câncer, né? Então, não é porque um câncer de pele, às vezes, ele é taxado como bonzinho, que a gente pode ser desleixado ou não procurar ajuda. Sim. E tampouco quando a gente tem uma pinta escura, que eventualmente é um melanoma, a gente precisa entrar em desespero, né? Porque se for uma lesão inicial, a gente vai curar a maior parte deles com um tratamento relativamente simples, né? Acho que o mais importante é sempre individualizar os casos de acordo com o que a gente tem já de informação, né? E sempre passar para o paciente, né? Acho que isso é muito importante, porque eles veem o laudo do patologista, eles veem carcinoma, eles vão no Google, vão pesquisar o que é carcinoma. Vai lá assinar um atestado de óbito praticamente. E aí vem melanoma, então eles vêm chorando na consulta. Então a gente sempre tem que ir tateando, explicar. Claro que quando é mais grave, a gente tem que avisar que é mais grave. Quando é mais tranquilo, a gente pode tranquilizar o paciente. Eu acho que é importante a gente lembrar também que não é porque a doença não foi também diagnosticada tão precoce que a gente também não tem mais o que fazer, né? Temos muito o que fazer. Perfeito. A medicina caminhou muito rápido caminhou muito agora para o melanoma, para o tratamento sistêmico da doença, né? Então, assim, naquele momento que a gente encontrou doença que não está mais localizada só naquele espaço, que a gente tem doenças, às vezes, em outras partes do corpo, isso não é fim de linha, pelo contrário, né? A gente abre uma outra janela, uma outra possibilidade de forma de tratamento. Aí os objetivos do tratamento mudam e a forma de tratar também muda. Então, se aquela doença não está mais num pontinho e eu não consigo mais operar e tirar aquilo tudo, eu preciso dar um tratamento que vai correr o corpo inteiro. Então, a gente vai atrás dos tratamentos que a gente chama de sistêmicos, né? As famosas imunoterapias. E aí a gente vai conseguir resultados muito positivos, com ganho de vida e, às vezes, quiçá, né, doutor? Cura. Muitas vezes sim, né? Não dá para desistir antes de fazer, né? De jeito nenhum. Acho não que é final. É uma mudança de cenário que a gente viveu, né? Uhum. Que era impensável há 20 anos atrás. Exato. Né? Com certeza. E então, hoje falar de uma doença metastática com possibilidade da gente reverter, enfim. É fantástico. Então, é fantástico. É fantástico. É fantástico, realmente. Foi uma evolução impressionante. Então, a gente tem muito o que fazer. Então, não é só porque também, ok, perdeu o primeiro tempo ali, né? Não é o que a gente gostaria, mas perdeu. Mas a gente vai conseguir resgatar ainda para frente. Tem bastante coisa para fazer. Então, acho que é muito importante, né, a gente reforçar a necessidade da prevenção, né? Então, do cuidado com o sol, principalmente, de não fazer bronzeamento artificial. Que é ilegal. Que é ilegal, por sinal. E sempre procurar a ajuda de um profissional, né, que possa fazer o diagnóstico de certeza e indicar um tratamento adequado para as lesões de pele, né? Então, fazendo isso, a gente melhora bastante a nossa capacidade de controle dessa doença, né? Cura também, né? Cura e controle da doença. E reforçar principalmente, né, o uso do filtro solar acima de 30 a cada 2 horas, principalmente nas crianças, porque a gente sabe que quando a gente tem uma queimadura na infância, o risco da gente ter um câncer de pele na vida adulta, né, enfim, é muito maior. Então, a gente já criar o hábito, né, de começar a fazer o uso do filtro solar desde a infância. Uma última pergunta minha. Faz diferença o filtro solar 30, 60, 120 ou é a mesma coisa? Teoricamente, fazendo o uso do filtro solar 30, reaplicando a cada 2 horas, a gente está protegido. Mas quando aumenta o grau, né, de FPS, aumenta um pouquinho o tempo que a gente pode aumentar de exposição ao sol, né? Mas realmente a gente indica a partir do 30.
Perfeito. Então, é importante repassar o protetor. Porque quando a gente pergunta se eu passo protetor, passo, e a gente olha a marquinha, está cheio de lesão na pele. Então, tem que reaplicar o protetor sempre. Perfeito. Então, vamos... Acho que a gente já está com o tempo meio em cima. Eu queria só perguntar a vocês se tem uma última mensagem que cada uma de vocês queria passar para o pessoal que vai assistir a gente. Dani? Acho que a prevenção é sempre o melhor caminho, então acho que a gente não pode esquecer disso. Mas a gente está sempre aí para tentar fazer o melhor, tratar da melhor forma. E contem sempre conosco. E que o diagnóstico de câncer não é uma sentença, né? Jamais. A gente está aqui para poder viver essa jornada junto com vocês. Vocês não estão sozinhos. E a gente tem bastante coisa para fazer, bastante alternativa, para poder trazer não só quantidade de vida, mas também qualidade de vida. Concordo. Com certeza. E aí, então, né, a prevenção realmente com o uso, como a gente falou, do protetor, né, as blusas, os chapéus, né, e a consulta com dermatologista uma vez no ano é importante todo mundo fazer. E eu queria ressaltar também da campanha, né, do dezembro que a gente tem, né, a Sociedade Brasileira de Dermatologia todo dezembro faz a campanha, né, contra o câncer de pele. E em várias cidades do Brasil, né, é analisado os pacientes gratuitamente pelos serviços e por vários dermatologistas, né. Dezembro laranja. Dezembro, lá. Nós vamos fazer um evento nosso também, né? Antes disso, né? Agora no final do semestre, né? No comecinho de junho, a gente vai ter o nosso Melanoma Summit. Dessa vez, a gente vai falar só de melanoma, né? Exato. Trazer o que tem de mais atual no tratamento do melanoma, falar um pouquinho do diagnóstico. Da pele à prática. Da pele à prática. Exatamente. Então, esse vai ser um evento que nós vamos estar fazendo aqui em Jundiaí, né? E que a gente queria aproveitar para convidar os profissionais de saúde aqui da região para participar. Vai ser um evento presencial, né? E acho que vai ser muito bacana. Nós vamos até fazer um workshop, né, de diagnóstico de câncer de pele, né? Exatamente. Então fica aqui já o convite. Vai ser necessário uma inscrição. Então depois a gente vai divulgar o link para a inscrição e oportunamente, mas em breve a gente já vai anunciar oficialmente esse evento e está todo mundo convidado. Vai ser fantástico. Gente, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Eu achei fantástico aqui esse nosso encontro. Estou muito feliz que deu certo. Eu também. Finalmente Deus deu conseguimos nos muito certo, encontrar. eu fico muito Agradeço o contente. convite. As agendas são bem tranquilas para a gente junto. Não foi fácil, mas foi possível. Deu certo, deu certo. certo. Agora que a gente já pegou gosto pela coisa, a gente repete mais Com vezes. certeza. Muito obrigada Muito pelo convite. obrigado, gente. Obrigado. Boa noite para vocês. Obrigada. Até. Boa noite.